José Pacheco Pereira, olá, boa noite. Boa noite. E eu começo pelo título. Nestes 3 anos vivemos dias do lixo. Vivemos dias do lixo porque são maus dias e porque as pessoas são tratadas como lixo. Aliás, quer dizer, qualquer esteta não gostaria de pôr um título deste género, dias do lixo. Mas eu acho que é mesmo uma caracterização exata dos dias que vivemos. Porque são dias em que as pessoas foram roubadas da sua esperança. Pode-se dizer que são roubadas também das suas expectativas, mas pode-se sempre argumentar que tinham mais expectativas do que era realista, admito. Mas, quer dizer, sem, para uma parte significativa dos portugueses, haver um olhar sobre o futuro que, de alguma maneira, mobiliza a sua capacidade até de fazer austeridade, até de passar em momentos difíceis, quando tudo isso acaba e quando, para centenas de milhares de portugueses, não há futuro. Talvez o caso, fala-se muitas vezes do desemprego jovem, sem dúvida que o problema do desemprego jovem é um... Mas eu coloco sempre naqueles setores em que isto é mais complicado. Estes dias do lixo são mais complicados. Nos mais velhos, que não têm nenhuma possibilidade de se defender. Nos desempregados de longa duração, que são muitas centenas de milhares de pessoas, é quem os pacotes de austeridade agravam-se todos os anos, porque não basta o do primeiro ano, quando no segundo ano, se a situação é a mesma, tem um novo pacote de austeridade, terceiro e quarto. Quer dizer, como é que essas pessoas vão viver o empobrecimento da classe média? A classe média é sempre nos países o elemento que dá tónus à sociedade, é o elemento dinâmico da sociedade. O que acontece é que hoje a única coisa que é dinâmica na nossa sociedade é o empobrecimento. Portanto, tudo isto mostra, para muitos portugueses, são dias absolutamente miseráveis. E ainda mais miseráveis porque no discurso político isto não entra. Ou entra como slogan, às vezes à esquerda, ou entra como dano colateral, em função daquilo que estava previsto. Não se pode falar assim. Quer dizer, e isto também significa uma ruptura com os partidos e os políticos que põem em causa a democracia. Portanto, são péssimos dias. E que analisou, a propósito, por exemplo, da manifestação de 12 de março, fazendo uma crítica dura aos partidos, mas a tudo aquilo que aquela manifestação significou pela cobertura, pela forma como foi feita a cobertura jornalística, que ela é já também deturpada. Isso tudo para a realidade. Nós vivemos num período de grande confusão. Também não se pode contar com a comunicação social, porque a comunicação social não faz muitas vezes o escrutínio que devia fazer. Há muitos exemplos que podem ser dados de acontecimentos em que a linguagem do poder foi pura e simplesmente passada para o comentário e para a comunicação social sem sequer parar para pensar. Isto acontece todos os dias. Acontece agora, por exemplo, quando as pessoas aceitam como normal que se passe de 4 pontos para 4,5% no déficit para o ano, eventualmente, sem dizer, em primeiro lugar, que isto se deve ao facto do Governo não ter conseguido os 4% ou não ir conseguir os 4%. Quer dizer, aparecem sempre outras explicações. Nós vivemos muito, e isso também é uma coisa que faz parte, chamemos assim, da genética destes dias do lixo. Vivemos num reino de mentira, num reino completamente cheio de palavras enganosas, de comportamentos dolosos, e isso ainda gera uma maior revolta. Portanto, os dias do lixo são dias de revolta para muita gente. Diz várias vezes ao longo de várias crónicas que estamos a brincar com o fogo. Estamos a brincar com o fogo porque, vamos lá ver, a gente olha para a Grécia e diz, bom, aqueles tipos estão a tirar umas pedras diante do Parlamento, como já tiraram em Portugal, e há aquelas greves e tudo, e nós pensamos que aquilo é aquele padrão da revolta. O número de gregos que participa naquelas coisas é muito escasso. O padrão da revolta é o outro. É o sentimento de anomia, que é um conceito. As pessoas não se sentem integradas na sociedade, não sentem utilidade das suas vidas. Há uma violência inscrita nas relações pessoais, que se pode manifestar em casa, se pode manifestar na rua, se pode manifestar nos suicídios, pode-se manifestar em todo lado. Há uma perda de vontade de mudar. Há os que têm melhores condições emigram. Portanto, uma sociedade deste género tem uma enorme violência inscrita dentro de si. Portanto, nós estamos a brincar com o fogo. Porque só reconhecemos a violência quando as pessoas desatam à pedrada. Também pode acontecer. Mas há uma enorme violência já nos dias de hoje, que é visível para quem esteja atento. Nos comentários, na maneira como as pessoas tratam todas as pessoas ligadas ao poder, na irritação generalizada, na zanga pura, no sentimento que nós encontramos muitas vezes nas manifestações, nas pessoas que são mais despolitizadas, de que de facto estão a viver uma vida de lixo.
E como no sistema político não se compreendem estas coisas, não encontramos aí uma tradução. E isto é à esquerda e à direita, não encontramos uma tradução, encontramos slogans ou tratamentos estereotipados, não encontramos nenhum sentimento de proximidade em relação à situação das pessoas. Então ainda é maior, quer dizer, eu sou muito pessimista, sou muito pessimista porque acho que não acredito naquela coisa que Marx dizia, que os homens só conseguem por a si próprios os problemas que são capazes de resolver. Muita gente diz isso, a frase dos grandes otimistas. Eu acho que às vezes colocamos a nós próprios problemas que não somos capazes de resolver. E pode haver uma geração, ou duas, ou três, porque a herança para o futuro, muitas vezes discute-se, nós estamos a fazer isto para os nossos filhos e os nossos netos. Tretas! Porque o que nós estamos a deixar aos nossos filhos e aos nossos netos... São dívidas. Quer dizer... Pode ser menos dívida, pode ser menos déficit, mas deixamos menos qualificação profissional, deixamos um país completamente deslaçado, deixamos um discurso de guerra civil, porque há um discurso de guerra civil neste momento, os velhos contra os novos, os pensionistas contra aqueles que têm trabalho, os empregados contra os desempregados, o setor privado, o setor público. Isto envenena, é como se a gente estivesse a envenenar a terra. E isto tem consequências, exatamente porque em períodos de crise este discurso pega, e isto tem consequências a muito longo prazo. Portanto, conseguir de novo remendar este Portugal que nós estamos a estragar vai durar muito tempo. E em paralelo, já em julho de 2001 dizia que há um ciclo destrutor no sistema político, no sistema partidário também, que não melhorou. Que não melhorou, pelo contrário, agrava-se. Repare, numa democracia, os partidos têm um papel fundamental. E espera-se que os partidos forneçam, no fundo, um pessoal político com capacidade de afrontar a crise. O que se passa é que os partidos, praticamente os grandes partidos, o PS e o PSD, quem oferecem neste momento de maior crise são pessoas que não conhecem nada do país, que são muito incompetentes, que nunca tiveram experiência profissional, que viveram sempre na estufa das suas próprias carreiras políticas. Nunca tiveram, muitos deles nunca tiveram sequer o problema de estacionar um carro, porque são assessores desde pequeninos numa autarquia, depois num ministério, depois vão para deputados, não quer dizer, nunca tiveram, e têm uma grande capacidade de se defender dos aspectos mais negativos da crise. Estas pessoas que estão no poder, nos grandes partidos, não têm nenhuma relação, não têm nenhuma empatia com aquelas pessoas que nesta altura era fundamental ter empatia, aquelas que mais sofrem, e ao mesmo tempo não têm a utencilhagem, chamemos assim, os conhecimentos, nem sequer a intuição para poderem resolver os problemas nacionais. Portanto, numa altura em que nós precisávamos de políticos, isto não é um problema de formação académica, é de políticos com maior capacidade, maior intuição, maior capacidade de se irmanar com o problema das pessoas, que evidentemente só se tem quando se vive com elas, ou quando se as percebe. Quando isto não existe, o sistema político-partidário transforma-se numa gestão de carreiras, que é o que é no PS e no PSD. Hoje no PS e no PSD, a maioria das pessoas que lá estão está a gerir a sua própria carreira e a tentar defender-se dos efeitos da crise. Sabendo que basta esperar 4 anos, provavelmente, para ter a sua oportunidade. Basta esperar 4 anos, porque de disciplina e de obediência aos chefes, daqui a 4 anos, quando houver novas eleições, ou antes, se houver novas eleições, eles estão posicionados para continuar. Ou então para irem para uma candidatura autárquica, ou para irem para um lugar qualquer na estrutura do Estado. Mas não é esse o único problema que nós temos na sociedade portuguesa, porque isto, chamemos assim, este problema da desertificação dos aparelhos partidários é um grave problema em democracia. Mas depois tem outro problema que se junta com este, é que tem uma elite política, económica e financeira, que é uma elite centrada na confiança das pessoas que circulam dos grandes escritórios de advogados para as secretarias de Estado, das secretarias de Estado para as consultoras financeiras, das consultoras financeiras para os bancos, dos bancos para ministros. E este círculo de pessoas, essencialmente recrutada na base da confiança, ou seja, sejam do PS, sejam do PSD, sejam do que forem, estão ali porque são confiáveis. Este grupo de pessoas detém um poder muito considerável. Usa os outros para ganhar as eleições, porque precisa deles. Mas, na verdade, controla praticamente tudo. E é por isso que certas políticas nunca se fazem. É por isso que há uma enorme desigualdade nas políticas. Como é que alguém que está numa Secretaria de Estado, que veio de um banco e quando a regressar ao banco, alguma vez há de fazer uma política agressiva em relação àquilo que possam ser os abusos do sistema financeiro? Não faz. Como é óbvio. Não faz. Não é um problema ideológico. E, portanto, o país está capturado por esta O país está muito capturado. Aliás, não é só Portugal, mas a crise financeira desde 2008,
alterou uma relação do poder. Quer dizer, o poder político sempre teve uma relação próxima com a economia e com os grandes capitais da indústria, mas era com a indústria, era com os grandes grupos económicos. E, muito significativamente, os responsáveis pela crise de 2008 hoje controlam grande parte das políticas governativas, principalmente os seus limites. Podem não controlar muitos aspectos interiores, mas controlam os limites. Portanto, hoje há, de facto, uma captura do poder político pelos interesses do sistema financeiro. E isso é relativamente novo neste contexto. Foi um dos